Então, a gente vai olhar agora o resultado por região, tá vamos no touch ou tá no ledão? Tá aqui no ledão? Vai no então, Moonwalk, é isso, de costas? Yuri Pita. Gostou da referência do Michael Jackson, não? Não posso fazer o Moonwalk, por isso que eu virei de frente. Exato. Faltou a trilha, aqui na próxima a gente bota Carioca do samba, né? O Michael Jackson eu deixo para você. Precisamos tocar um samba, é isso, Felipe? Precisamos. Teremos um samba na próxima vez, já que o Carioca é do samba. Bandeira ou tamborim? Bandeira. Vocês dois, que isso? Bandeira. Repique, tantando. Mas vamos falar da pesquisa. Eu sou da guitarra do rock and roll. Bom, vamos sair do lado da Datafolha, do samba e do rock, do pop, e voltar para a pesquisa da XP e PESP que foi divulgada hoje. Agora sim, um recorte regional. E por que isso também é importante? Pegando daí mais próximo de você, Felipe, deixa eu chegar aqui perto, claro. Que a gente vê que na região sudeste, a mais populosa, o IPESP também detecta ainda uma vantagem para o ex-presidente Lula em relação ao presidente Jair Bolsonaro. E isso é muito crucial, porque se Bolsonaro não tiver mais votos do que Lula na região sudeste, ele não consegue compensar essa grande vantagem que, a exemplo de todos os institutos, o IPESP detecta aqui de mais do que o dobro da votação de Lula em relação a Bolsonaro entre os eleitores do Nordeste. Região Sul é considerada um locus bastante importante do bolsonarismo. E aí, apesar da margem de erro maior aqui, a rigor a gente está falando de um empate técnico, mas é muito provável que sim, que o presidente Jair Bolsonaro tenha alguma vantagem na região sul. E aí depois, passando para o norte e centro-oeste, também uma situação de empate técnico, só que aqui a vantagem numérica de Lula, no fundo, por essas pesquisas nacionais, é muito difícil conseguir ter uma precisão nessas regiões menos populosas, a não ser que essa vantagem fosse muito grande. Então, o que é muito provável, a rigor não dá para a gente dizer quem está na frente. O que dá para a gente dizer é que a disputa está mais parelha do que, por exemplo, foi na eleição de 2018, em que na região sul, Bolsonaro teve uma das suas maiores vantagens nos 3 estados da região sul. Entre Paraná, Santa Catarina, foi talvez, agora me foge a memória, o primeiro ou o segundo estado mais bolsonarista do primeiro turno. No segundo turno foi o segundo, porque um dos estados da região norte passou e o PT teve muita dificuldade na região sul. Com Lula, consegue recuperar uma parte do seu eleitorado, que já foi petista em outras eleições, não só quando Lula ganhou, mas se a gente lembrar as eleições de Dilma Rousseff, ela conseguiu ganhar no Rio Grande do Sul, não com grande vantagem, mas ganhou no estado mais populoso dos 3 estados da região sul. Aliás, no Datafolha, o Lula já aparece melhor na região sul, né? Exato. De novo, por isso, porque tem essa maior dificuldade dos institutos de conseguir aferir numa amostra menor. A medição nas regiões Nordeste e Sudeste, principalmente, ela é mais precisa. Para a gente fazer uma comparação, a amostra da região Sudeste, em termos percentuais, a gente está falando de 44% do eleitorado, é quase o mesmo volume de homens que são entrevistados na amostra nacional como um todo. Então, você consegue ter uma precisão maior de quem está à frente e quem está atrás. Estou certo, Renato? É isso? Você está coberto de razão. A gente acabou de ver aqui os números dos votos válidos no agregador. Só para o telespectador voltar aqui, está 50-36. Né? Então, também está aí no limite do que pode acontecer. E em termos de estatística, é o coin flip, né? Joga para o alto, pode dar uma Agora, coisa... será que é 50 seco ou é 50 mais 1? Né? Fica essa grande questão. Isso, claro, sim, a gente brinca, né? Jogar a moeda para o alto se for uma moeda honesta. Né? Porque a primeira coisa que você aprende de estatística é que a moeda tem que ser honesta. Tem que ser uma moeda honesta. Trapaceada, aí não dá. E lembrando, só que você está com essa tela aberta, Yuri, que na região sudeste, cada ponto percentual significa 667 mil votos. Né? Então, essa diferença que se dá aí na região sudeste, cada ponto percentual, né, são 667 mil votos e na região nordeste, 423. Por que isso é importante? Porque olha o quanto que o Bolsonaro tem que avançar na região sudeste para contrabalançar a vantagem que Lula tem na região nordeste. Se eu fiz a conta rápida aqui, cada um ponto do sudeste equivale a 1,5 ponto no nordeste, mais Exatamente ou menos isso, né? Então, ou seja, 6 pontos do sudeste tem que ser, equivalem
a 6 vezes 1,5. Matemática ao vivo, senhoras e senhores, com Yuri Pita. Yuri, nem eu tô te acompanhando, cara. Quem dirá depois quem tá em casa. O Renato tinha feito, eu ia calma. levantar essa bola, uma estimativa aqui num programa anterior de quanto de vantagem o Bolsonaro precisaria mais ou menos para compensar essa vantagem do Lula no Nordeste. Você falou, acho que de uns 20 pontos distribuídos em 2 regiões, pelo menos. Em 2 regiões diferentes, e a gente fez essa análise também sobre as mulheres, que é um outro nicho, que o presidente Lula, o ex-presidente Lula lidera sobre... Presidente, eu preciso falar uma coisa, desculpa, porque cada vez me enchem nas redes sociais quando eu chamo o Lula de presidente. Eu preciso que os meus amigos jornalistas lembrem que qualquer ex-ministro a gente chama de ministro, Exato. qualquer ex-governador a gente chama de governador. Portanto, eu não estou antecipando nada para o telespectador. Não é induzir Eu não estou induzindo nada, tá? Só desculpa usar o espaço para isso, mas é uma praxe chamar o cargo máximo que alguém ocupou. Que é uma rápida. A gente entrevistou recentemente Sérgio Moro, que foi ministro. A gente chamou ele de ministro. Pronto. Muito obrigado por ratificarem isso, porque senão parece que a gente está fazendo isso. Mas voltando, se não mudar a situação nesses principais nichos, ou seja, não basta para o Bolsonaro empatar ou ganhar da região sudeste do presidente Lula por 3 ou 4 pontos percentuais. Ele precisa abrir pelo menos 10 pontos percentuais na região sudeste, levando em consideração que Lula não perderá nas outras regiões. Bolsonaro precisa abrir pelo menos 10 pontos sudeste para começar a chegar perto do Lula. O que não tem mostrado pelas últimas pesquisas que ele terá tempo suficiente para conseguir fazer essa transição. Que foi o que ele conseguiu fazer em 2018, que o PSDB não conseguia fazer desde 2002, quando perdeu para o PT. Caio Junqueira, a gente vê o Ciro aqui no Nordeste, o reduto eleitoral dele é o Ceará, com 10 pontos e o Lula com 56, né? Mostra justamente a dificuldade do Ciro de crescer com esse campo da esquerda já ocupado pelo Lula, inclusive na região onde ele tem um histórico de atuação. E ele está com uma dificuldade tremenda no estado dele também, correndo o risco de perder. O grupo político lá controla desde 2007, salvo engano, o estado, os Ferreira Gomes. E o Lula foi presidente, né? 8 anos, teve políticas muito claras ali, fortes no Nordeste, isso ajuda a gente a entender. Mesmo nas outras eleições que o Ciro disputou, e o Ciro teve trabalhos na região Nordeste, né? Ele que, de certa maneira, no começo do governo Lula, Foi tocou... ministro da Integração Nacional. Exatamente, a transposição do Rio São Hoje, Francisco. desenvolvimento regional. A transposição começou a ser tocada por ele. Muito embora tenha sido finalizada agora, mas a ideia da retomada foi a pasta dele que tocou. Mas é difícil você competir com o Lula no Nordeste, mesmo sendo nordestino. E também o retrato melhor disso é a situação do Ceará, que o candidato dele, se não me engano, está em 3º lugar, né? Ele tinha, exato, o que aconteceu no Ceará? O capitão Wagner, deputado federal, com uma agenda muito conservadora, muito parecida com o Bolsonaro, liderando as pesquisas no início da campanha, e aquela indefinição de quem seria o candidato do grupo PT Ciro Gomes, né? Que é Camilo Santana, ex-governador, e os irmãos Ferreira Gomes. A governadora, vice de Camilo Santana, Isolda Sela, foi preterida pelo ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, que é o candidato do PDT, e aí o PT, em revide, tirou da cartola o deputado estadual Emano de Freitas, e eis que ele agora, nas últimas pesquisas, conseguiu ultrapassar não só Roberto Cláudio, mas tem pesquisa já dando Emano de Freitas. Emano Ferrer? Emano de Freitas. Sim, Emano Ferrer, senador do Piauí. Isso. Ele está já em primeiro lugar em algumas pesquisas, nesse impulso do Lula, mas não só do Lula, do Camilo Santana, que tende a ser... barbada a eleição dele para o Senado na cadeira de Tasso Gereissati, o que explica também a decisão de Tasso de não concorrer à eleição e provavelmente tende a ser o senador mais votado dessa eleição. Vai ser interessante, tem 2 grupos políticos que comandam há muito tempo, né? Ceará e Pernambuco. Pernambuco também, PSB, correndo um risco muito grande, a gente só vai ver isso no domingo, mas lá o PT aparentemente está liderando a pesquisa eleitoral. Teve uma eleição, acho que foi 18 ou 14, que era o Acre, que era o grupo mais longevo no poder, né? Que era com os irmãos Viana. Foi em 14. 14 e aí nossa, agora a minha memória tem limite também. Precisa resetar aqui a memória RAM.